Olá, tudo bem? Hoje, meio de semana, mais um dia de trabalho gratificante e emocionante. Afinal, aprendemos tanto com este programa todos os dias, não só eu, como toda a minha equipe da revista TVC, o John, o Caio, nossos diretores, André, Railton, diretor-geral, a quem eu agradeço imensamente pelas dicas e pela orientação profissional. Lembrando que o nosso foco é você, oriense de nascimento ou de coração. E até você que está nos assistindo no trabalho ou no comércio e não mora aqui, mas que nos dá o prazer da sua presença na cidade de Ourinhos. Seja muito bem-vindo. E por que nosso foco é você? Porque queremos conectar a comunidade numa ação de informação e comunicação para a cidadania, onde o protagonista da história pode ser você. Sim, você mesmo, por que não? E por falar de história, o assunto de hoje é educação, mais especificamente a educação superior e os projetos de extensão acadêmica da Unesp de Ourinhos. E para falar disso tudo, a nossa convidada é a professora doutora Fabiana Lopes da Cunha, formada em História pela USP de São Paulo, onde também fez mestrado e doutorado. O ano passado foi a professora homenageada na comemoração dos 40 anos da Unesp. E também participa do projeto Angra Doce, que é um importante projeto na área do desenvolvimento sustentável e turismo da região de Ourinhos. Você conhece a Unesp de Ourinhos e sabe qual curso que ela oferece? Como que faz para entrar na universidade pública? E o Angra Doce, o que é isso? Vem com a gente que você vai ficar sabendo disso tudo e muito mais no Revista TVC, que começa agora. Para que serve uma panela? Para cozinhar? Para dar água para o cachorro? De esconderijo para o seu gato? Ah, mas há quem faça uma simples panela de chapéu. Um menino muito maluquinho. De segunda a sábado ao 12h e 18h, aqui na TVC Ourinhos. A notícia em Ourinhos você vê na tela da TVC. Fique com a gente, as notícias do seu interesse estão aqui no Jornal da TVC. A opinião do ourinhense. De todos esses anos eu nunca imaginei ter que dar uma entrevista dessa. E agora o principal ponto que se muda é isso. Agora com esse novo ensino, o que vai acontecer? Sempre do ponto de vista do seu interesse. A morte do ministro Teori Zavascki na semana passada, de forma trágica. Jornal da TVC, de segunda a sexta às 6h30, com reapresentação às 11h. Espero você, até lá. Na TVC, quem faz a notícia é você. Credibilidade, agilidade, fatos. Envie fotos, vídeos, sugestão de pautas para o número 99146-0466. TVC, feita por você. Olá, hoje com a professora Fabiana. Professora, obrigada de ter vindo. Mesmo convalescente, veio nos prestigiar. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, Adriana. É sempre um grande prazer estar com você, contribuir, né? E obrigada pelo convite gentil, como sempre. A gente que agradece. E a professora Fabiana é professora da Unesp, de Geografia aqui de Ourinhos, né, professora? Formada na USP e doutora ainda. Sim. Que história é essa, professora? Na verdade, o meu grande sonho não era ser historiadora, era ser pianista, né? Então eu comecei a fazer aula de música desde os 6 anos de idade, fiz conservatório, me formei
E num determinado momento eu comecei a pesquisar, né, como é que funcionava a universidade, a faculdade de música, e comecei a achar que poderia ser meio complicado, né, enfim, para a minha situação naquele momento. E aí eu resolvi, já que eu gostava muito de história, né, partir para esse caminho de estudar história, mas junto com a música, não abandonar a música. Então foi aí que eu comecei a fazer minha pesquisa com história e samba, né, que acabou gestando o meu mestrado. Sim, e que até gerou um livro, né? Sim, meu primeiro livro, né, que é Da Marginalidade ao Estrelato, o samba na construção da nacionalidade, de 1917, que foi a gravação do primeiro samba de sucesso no Brasil pelo telefone, até 1945, que é o fim do governo do Estado Novo. E a proposta desse livro foi tentar entender como que o samba, que era marginal, era renegado, era perseguido, ele vai se modificando junto com a cidade do Rio de Janeiro e se acaba se transformando, ao final do governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, no grande símbolo, né, do Estado-nação, de brasilidade. Eu não li o seu livro ainda, mas meu filho leu e disse que é maravilhoso. Poxa, que prazer. Como é que ele chama? É Felipe. Ai, Felipe, obrigada. Um beijão pra você. Ele faz geografia e ele é seu aluno. Ai, que demais. Gente, ele te adora se ele fala isso. Ai, Felipe, beijão pra você. Já leu o seu livro. E eu queria pedir pro operador, John, coloca a primeira imagem. Essa imagem, que é isso, professora? É você ali? Sou eu. Essa imagem é na festa de despedida de um amigo nosso, que era procurador aqui, né? Pode voltar. Era procurador aqui no município, um grande amigo, Svamer. E aí a gente encontrou com o Guilherme, que trabalhava no Ministério Público, né? E o Zé, que hoje é o dono do... Maravilhoso, né? Assim, adoro encontrar com ele porque ele toca tudo, em qualquer tom, né, acompanha divinamente. E eu, como eu disse para você, né, eu toco e canto, né? Na verdade, eu descobri que eu cantava aos 19 anos, né? E aí descobri que era a minha grande paixão, né? E aí montei uma banda. Então, enquanto eu fazia o mestrado em São Paulo, eu tinha uma banda que tocava na Vila Madalena, né, fazendo shows temáticos, como o Fino da Bossa. Aí eu pegava, aproveitava e lia muita coisa de história, né? Então a gente lia sobre a história dos artistas, dos intérpretes e contava um pouco a cada música que ia sendo pedida, que fazia parte do repertório. Muito legal isso, né? Era tempos muito bons, né? E daí eu fui ler seu currículo, né? Tentei ler 40 páginas o currículo dela. Não deu para ver tudo. Mas aí eu vi uma coisa muito interessante. E agora eu quero saber, que história é essa de que você vai para Londres, na Inglaterra? Você vai para King's College London. Isso. O King's College a gente é parceiro já há um bom tempo. Na verdade, eu conheço o professor, o supervisor, ele que criou o Instituto de Estudos Brasileiros no King's College London. E, assim, até uma curiosidade, vamos dizer assim, a gestação desse projeto foi feita na minha casa, em 93, né, a gestação desse Instituto de Estudos Brasileiros, né? E aí a gente montou uma proposta lá em 93 ainda de um acervo duplo de MPB, que fosse sediado na USP, né, a parte brasileira, e a parte inglesa no King's College London, né? Então a gente já teve essa parceria lá atrás. A gente se conhece há muitos anos. E sempre dialogando, eu faço parte de um grupo de pesquisa que fica sediado nessa universidade, né, que chama Diálogos Identitários. São pesquisadores ingleses, portugueses, brasileiros, enfim, do mundo inteiro, que trabalham com música, né, e esse diálogo entre o Brasil e outros países. Nossa, você carrega a música para todo lado, né? Carrego. Eu não fiz música, mas eu continuo trabalhando com ela e pretendo trabalhar até o final da minha vida. Eu admiro demais, gente, quem consegue unir todos esses desejos e sonhos numa profissão onde você sente prazer de atuar. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou abençoada por isso. E a Unesp de Ourinhos, lá tem geografia, né? Sim. E o vestibular foi recentemente, não foi? Foi. Acabou de ser agora, né? No final do ano, nós temos apenas o curso de Geografia, mas eu queria aproveitar também o programa para dizer que a gente
tem uma discussão bem avançada já com relação ao curso de arqueologia, né? E assim, a gente já tem parceria internacional, a gente trouxe um professor da Universidade de Exeter no ano retrasado para fazer um trabalho de arqueologia experimental aqui. A gente tem parceria com a Universidade de São Paulo, né? Então, enfim, o curso já nasceria grande, né? E é um curso barato, né? Um curso que, nesse momento que nós estamos nessa crise, né, que a gente está vivendo dentro da universidade, dentro do nosso país, seria um curso viável, vamos dizer assim, né? Até porque a Unesp de Ourinhos muito importante para ela ter mais um curso, né? E a arqueologia foi proposta já há muitos anos atrás, nós não tínhamos ainda o espaço devido, né? A gente ainda não tinha o nosso próprio campus, agora nós temos. Nossa, dia 10 de março está convidadíssima para a nossa inauguração, né, do nosso campus, dia 10 de março, finalmente, né, nós teremos o nosso espaço lindíssimo, não sei se você já conhece. Já conheço. Lindo. E aí, finalmente, a gente vai ter espaço para o segundo curso, né? Então, agora é a batalha de que a gente já tinha aprovado nos conselhos internos, tínhamos aprovado esse curso na comissão de novos cursos da Unesp, e agora a gente tem que batalhar, porque a gente está num momento crítico, né? Então, dialogar com a reitoria para conseguir operacionalizar também a arqueologia. Né? Nossa, novidadérrima para todo mundo que deseja estudar na Unesp de Ourinhos. Aí vai vindo o segundo curso para a nossa faculdade, aqui, Campus de Ourinhos, é novidade demais. E mais um detalhe, é um curso inédito no estado de São Paulo. Então, não existe no estado de São Paulo, né? Então, a gente sairia, né, na frente, já viraríamos referência nacional, né? E com diálogo já com instituições internacionais. Nossa, tá vendo como foi importante você ter vindo? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Que bom. Inclusive para estar colocando isso, porque acho que muita gente não sabe, né, o que está acontecendo, os nossos desafios, né, as nossas lutas e o que a gente tem conquistado também durante todos esses anos, né? Sim. Faz 13 anos que a gente está aqui. Né? Perfeito, adorei. E fala mais um pouco, você viaja quando? Então, eu viajo dia 15 de março. Né, e desembarque daqui a pouco. Que é pouquíssimo tempo. E a proposta é trabalhar as escolas de samba brasileiras no Festival de Notting Hill, que é o carnaval da Inglaterra, que acontece no final de agosto. Né? Então eu descobri que esse festival ele tem 2 escolas de samba que são brasileiras, né? E que tem um diálogo muito íntimo com o Brasil e com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Entendeu? Então eu quero entender essa comunidade brasileira lá e qual é o diálogo que tem com a comunidade aqui. É o que a gente chama hoje de história atlântica, né? Que é esse diálogo pelo Atlântico. Como é que esses laços, esses diálogos identitários, culturais, né? Eles viajam pelas águas, e aí entra também a geografia, né? Porque é a questão também do espaço, né? Muito legal. Você está contente de todas essas novidades que a gente já ficou sabendo? Eu amei! E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber o que é o projeto Angra Doce. Até já! Comece bem o seu dia na TVC. Clube TVC. Uma faixa dedicada aos pequenos com desenhos 100% educativos. Clube TVC. De segunda a sábado às 8 da manhã, aqui na TVC Ourinhos. Na TVC, quem faz a notícia é você. Credibilidade, agilidade, fatos. Envie fotos, vídeos, sugestão de pautas para o número 99146-0466. TVC, feita por você. O que é notícia em Ourinhos você vê na tela da TVC. Fique com a gente, as notícias do seu interesse estão aqui no Jornal da TVC. A opinião do ourinhense. De todos esses anos, eu nunca imaginei ter que dar uma entrevista dessa. E agora o principal ponto que se muda é isso. Agora, com esse novo ensino, o que vai acontecer? Sempre do ponto de vista do seu interesse. A morte do ministro Teori Zavascki, na semana passada, de forma trágica.
Jornal da TVC, de segunda a sexta às 6h30, com reapresentação às 11 da noite. Espero você, até lá. Para que serve uma panela? Para cozinhar? Para dar água para o cachorro? De esconderijo para o seu gato? Ah, mas há quem faça uma simples panela de chapéu. Um menino muito maluquinho. De segunda a sábado ao 12h e 6h, aqui na TVC Ourinhos. E hoje tem palestra em Ourinhos, Os Segredos da Mente Milionária, no Republic, às 19h30. Se você tem interesse em ir, ainda dá tempo, corre, que o República fica na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, 2177, descendo o Pão de Açúcar e passando pelo Hotel Ibis. E para ilustrar o programa de hoje, eu escolhi uma artista que sei que a professora Fabiana gosta e que é um sucesso nacional, Leila Pinheiro, que em seu álbum Meu Segredo Mais Sincero gravou Renato Russo em uma linda homenagem. Vamos ouvir um trechinho de Índios. Roda o clipe. Ai, que lindo. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, e é só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. É só Você Que tem a cura pro meu vício. de insistir. Maravilhoso, né? Maravilhosa. Nossa, eu amo a Leila Pinheiro. Eu sabia que você E amava. adoro essa música também, né? Sabia. Escolha Foi perfeita. pra você. Ai, obrigada, Adriana. Amei, amei. Que bom. Amei a surpresa. Então, o que será Angra Doce? Que história é essa, professora? O que é Angra Doce? Como que começou isso? Então, a história do Angra Doce, né, segundo o autor do projeto de lei, né, o Capitão Augusto, né, surgiu em Ribeirão Claro, numa conversa com o prefeito Maurício e conhecendo a região. Segundo ele, era tão linda quanto Angra dos Reis, né? E eles tiveram a ideia, inclusive, de ser Itarema, né, de juntar Itararé e Upanema, né? E aí acabaram achando que era mais interessante o Angra Doce, né, o nome Angra Doce. Ficou bonito, né? Ficou muito bonito, o logo é muito bonito, muito bem bolado. E a ideia eu achei fantástica, né? Assim, qual que é a proposta? É trabalhar com 15 municípios, provavelmente vão ser mais, porque já tem outros municípios, Itararé está pedindo, que é uma região belíssima e faz parte, né, da bacia, né, hidrográfica.
Itararé está pedindo, Sengés, né, também está pedindo para entrar, né? Então tem outras cidades, além das 15, que fazem parte da proposta original. Então seriam 5 cidades do município do norte do Paraná, fronteiriço, e lindeiro a represa de Chavantes. E 10 municípios do estado de São Paulo, né? E Ourinhos está dentro desses 10 municípios, né? A proposta é desenvolver de forma sustentável, de forma qualitativa, o turismo e a economia dessas cidades e dessa região. A gente sabe que essa região, tanto o norte do Paraná quanto essa região oeste de São Paulo, é uma região, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que um pouco esquecida, né, pelos governos, né? Então, finalmente, a gente vê um projeto que une 2 estados, né? Então, uma proposta ambiciosa, tão ambiciosa a ponto da ONU, né, através do Programa Cidades do Pacto Global, ver nesse projeto um projeto com grande possibilidade de se tornar inovador, né? Então, eu não sei, acho que talvez seja interessante explicar para o público, né, o que é o papel da ONU também dentro desse processo, que eu acho que é fundamental, né? E aí que nós, da universidade, entramos. Eu fazia parte do WhatsApp do Capitão Augusto, vim acompanhando a discussão, né, que havia sobre a proposta, e aí entra a Rosane de Souza, que é a representante no Brasil e na América Latina do programa Cidades do Pacto Global da ONU. E ela coloca isso, que a metodologia deles propõe que se trabalhe os 4 segmentos da sociedade, juntos, né? Ou seja, a ONU não consegue entender um projeto que trabalhe unicamente só com o governo, ou só com a sociedade civil organizada, ou só com empresários, não. São todos juntos, né? Ou seja, todo mundo, é uma frase que ela gosta muito de usar, todo mundo remando na mesma direção, né? Então seria o governo, a sociedade civil organizada, os empresários e as universidades. E as universidades são consideradas por esse programa muito importantes. Por quê? Um projeto inovador, ele leva tempo para conseguir chegar nessa maturidade. E um governo dura 4 anos. Entendeu? Então, veja, você tem toda uma proposta que começa, vamos ser otimistas, que comece no comecinho de um governo, de uma gestão. Ele termina dali a 4 anos. Se você engessar só nesse segmento, e o próximo que entra é um inimigo político, ele descarta esse projeto. A morrer. Né? Então, a proposta se for a universidade que cedia esse projeto, a universidade está menos propícia a se envolver com esses problemas ligados aos governos, certo. Vamos dizer assim. Não que ela não tenha, não seja política ou que não seja afetada, né? Mas a verdade é que ela é a menos, vamos dizer, não politizada, mas a que menos se envolve com essas questões, né? Tanto é que a sede do programa Cidades do Pacto Global fica no RMIT, que é uma universidade tecnológica, em Melbourne, na Austrália. Então, a sede do programa é lá, né? Então, aí a Rosane nos comentou com a gente, né? Comentou comigo, eu achei aquilo muito interessante. E coloquei isso para o grupo de professores da Unesp Ourinhos. E assim, eu diria que 70% dos professores de lá ficaram muito animados com a proposta, estão muito envolvidos, propondo trabalhos, pesquisas e buscando trazer os alunos também para trabalhar junto nessas propostas, entendeu? Inclusive, eu fiquei sabendo que teve um evento em Ribeirão Claro, que teve o governador Beto Richa e o Alckmin, que vieram fazer o quê ali? Então, eles vieram fazer uma assinatura histórica, né? Na verdade, a última assinatura entre o governo do estado de São Paulo e Paraná foi em 84, para preservar a Mata Atlântica, né? E foi um projeto muito bem sucedido. E agora, em 2017, nós tivemos essa assinatura do termo de cooperação entre o estado de São Paulo e Paraná, para que os 2 governos ajam conjuntamente, né, vamos dizer assim, alavanquem, né, como você colocou né, muito bem na vinheta, né,
alavanquem um desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né? O turismo, o desenvolvimento turístico sem o desenvolvimento sustentável e humano, ele acaba empobrecendo, ao invés de trazer benefício para a população. Né? Eu vejo isso muito no caso do samba. Né? Você vê a cidade do samba e as pessoas no entorno acabam pagando hoje mais caro, né? Porque vivem num lugar que, vamos dizer assim, é usado de forma turística, mas não de forma sustentável e voltada para o desenvolvimento humano. Entendi. Então, a nossa preocupação dentro da universidade é trabalhar com projetos para alicerçar de forma qualitativa, né, todo esse processo, né, e esse projeto, ao mesmo tempo preocupado sempre, né, sempre com a sociedade, com o meio ambiente. E, por exemplo, Ourinhos, né? Ourinhos que não tem recursos naturais da monta de Ribeirão Claro, por exemplo. Sim, você diz paisagístico, né? Então, como que ele entra nessa história toda? Então, Ourinhos já tem uma proposta, inclusive, que foi feita pela prefeitura, né, pela prefeita Belks, através do deputado Mauro Bragato, de ser um município de interesse turístico. Por quê? Porque Ourinhos você tem muito turismo de evento, de negócios, né? Você tem aquela feira de móveis que foi um sucesso. Mas eu acho que isso seria uma parte, né? Eu acho que o Ourinhos é hoje, dos municípios que fazem parte do Angra Doce, o que tem uma estrutura hoteleira, com exceção de Ribeirão Claro, dos 2 resorts, o que vai ser inaugurado e o que já tem, que é o Taiaiá, né? Ourinhos é o que tem uma estrutura hoteleira, de saúde, né? Assim, seria um local importantíssimo, né, de base, de sede para os outros municípios. Mas eu, enquanto historiadora, eu vejo outras coisas mais e que eu acho que são importantes da gente trabalhar e que podem trazer muitos benefícios. Primeiro, nós temos a escola de música, nós temos, né, uma série de trabalhos maravilhosos na área do bailado, né, na área de arte, na área cultural, que isso não pode ser deixado de lado. Né? Nós temos o museu, que eu já trabalhei lá atrás com o museu, e eu acho que a gente consegue verba para transformar esse museu num museu, vamos dizer assim, que pode se tornar referência. A Casa dos Ingleses. A Casa dos Ingleses. Onde o príncipe passou. Exato. Então, toda essa história, né, a gente poderia fazer o quê? Um roteiro do patrimônio histórico, ferroviário, cultural, artístico, entendeu? E aí você coloca o holofote sobre o que já tem, a cidade já tem, só que você maximiza isso, você mostra, você evidencia o que muitas vezes não está tão evidente aos olhos da maioria das pessoas. Né? Então, por exemplo, uma proposta que a gente tinha colocado, coloquei até num livro que eu fiz sobre o museu, e que o capitão coincidentemente teve a mesma proposta, né? Que era trazer um trem, né? Revitalizar, sabe? Trazer o trem. E aí, o que eu coloquei para ele sugerir? Que o trem saísse do Museu de Ourinhos, que ele tivesse artistas, e na época eu propus que fosse do Núcleo Só Arte, que utiliza inclusive o espaço do museu, né? Então, esses artistas, eles iriam fazer peças do período do período da década de 20, de 30, o período da ocupação de Ourinhos, né? Mostrar os diálogos, os sonhos, o que as pessoas iam fazer aqui, as músicas que ouviam, o que comiam, entendeu? Então, tudo isso interagindo com os passageiros. E esse trem iria, né, passaria em Canetar e iria até Chavantes, parando no Museu de Chavantes, que é um outro museu que a gente gostaria muito que fosse revitalizado. Né, que é um museu que tem muita memória, muita história da região. E tudo isso, qual é o próximo passo agora? O que vai acontecer no próximo capítulo? Então, agora nós estamos nos reunindo com a UEMP, nós estamos fechando o nosso convênio de pesquisa e de projetos, e a gente espera trazer para vocês aí a proposta, que eu quero que depois você fale com essa professora, a professora Marcilene, que é a proposta do Geoparque, né, que vai englobar todos esses municípios, né, dentro do Angra Doce,
com essas propostas de trazer à luz o patrimônio cultural, artístico, histórico, arqueológico, que nós temos muito de arqueologia, não é? E o ambiental, o paisagístico, né? Você bem colocou. Obrigada, professora. Obrigada a você. No Revista TVC que a gente sempre vai trazer um assunto espetacular como esse. A gente volta mais. Até lá. Obrigada.